Olá, seja muito bem-vinda! Se você deseja organizar os seus hábitos e você quer um livro que possa te ajudar nesse processo, eu vou compartilhar aqui com você sobre um livro que eu amo, para mim é um dos melhores livros, é esse livro aqui. E eu vou falar o que tem nele para você ver se realmente aquilo que você deseja, esse livro aqui pode te ajudar, ok? Seja muito bem-vinda, eu sou a Vivi e você está no canal Florescendo no Deserto. Aqui eu ensino mulheres que querem construir uma vida organizada com uma rotina produtiva para viver uma vida de propósito. E é por isso que esse livro ele tem tanto a ver aqui com o canal e com aquilo que eu gosto de ensinar para vocês. Porque, além de tudo, esse autor ele é cristão. Então, ele tem princípios e valores que parecem com o que a gente quer para a nossa vida e ele não ensina hábitos apenas para pessoas que querem sucesso na carreira. Aqui o título desse livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, quando a gente vê esse título, muitas das vezes a gente pensa que é para pessoas que estão buscando subir de cargo numa empresa, que são pessoas que trabalham em empresas muito grandes, em lugares com posições muito importantes. Mas esse livro é maravilhoso, porque ele fala de dia a dia, de coisas que para a gente é precioso. Um dos exemplos da rotina dele é quando ele está ensinando a filha dele a andar de bicicleta. Então ele tem um tempo marcado na agenda dele para ensinar a filha dele a andar de bicicleta. Isso tem tudo a ver com os nossos princípios e valores. E eu quero compartilhar aqui com você sobre o que fala esse livro. Como diz o título do livro, são 7 hábitos. Então ele vai ensinar aqui, de acordo com as pesquisas que ele fez, com muitos anos de trabalho como coach, como mentor, de pessoas que trabalham em diversos tipos de empresa, ele separou esses 7 hábitos como os melhores hábitos para as pessoas que elas querem ser uma pessoa eficaz. E ser eficaz é muito interessante, porque apesar de quando a gente lê o título, a gente associar com o trabalho, isso não está certo. Por quê? Porque ele fala sobre você ser uma pessoa eficaz. E nós podemos ser eficazes em qualquer lugar que a gente esteja. Seja no nosso trabalho, sim, seja na nossa casa, seja estudando, seja fazendo o que for. E, como eu falei, esse é o diferencial desse livro. Então, vamos lá. Vamos conhecer o primeiro hábito. E o hábito número 1 é seja proativo. Isso significa você tomar as rédeas da sua vida, você ter autorresponsabilidade. Isso quer dizer que você precisa saber aonde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá. Você precisa saber quais são as suas ações. E com isso, você vai remover aí da sua vida a desculpa de que você não fez porque o outro, tananã, tananã, tananã. Que a gente acaba usando muitas das vezes essa desculpa. E a gente não se responsabiliza pelo nosso destino, de certa forma. A gente, sim, é responsável por aquilo que a gente quer conquistar. Por exemplo, você quer ter uma rotina de atividade física e seu horário disponível é só pela madrugada, né? De manhã bem cedinho. É sua responsabilidade acordar cedo. Não adianta você colocar a culpa de que o seu marido não deixa você dormir cedo, e as crianças não sei o que lá. Não, a responsabilidade é sua. Se você planejou, se você estruturou e está ali de acordo com aquilo que você pode fazer dentro do seu horário e você não conseguiu executar, você precisa ver o que você está errando. É nesse sentido que ele fala de ser proativo. É você tomar a responsabilidade daquilo que você deseja fazer. E para mim, esse é um dos principais hábitos que a gente deve ter. Por quê? Porque a gente acaba colocando na mão de outras pessoas o nosso destino. A gente acaba responsabilizando os outros por aquilo que a gente não conquistou. Mas se a gente for observar bem,
a influência dos outros foi bem pequena. Foi a gente mesmo que se sabotou aí durante o percurso e não conseguiu fazer aquilo que a gente gostaria de ter feito. Então, coloque aí como um hábito ser proativa, começar a fazer aquilo que você tem que fazer. Agora vamos para o hábito número 2. Comece com um objetivo em mente. Tenha clareza do seu propósito de vida e dos seus valores. Eu sempre vou falar muito bem desse livro aqui, porque é realmente um dos livros que eu gosto bastante sobre produtividade, organização de vida. Por quê? Porque ele coloca como aquilo que vai te direcionar ser os seus princípios e valores e o seu objetivo de vida. E aqui eu já tenho um vídeo te ensinando como você vai escrever tudo isso num papel. Por quê? Muito mais importante do que onde você quer chegar é quem você está se tornando nessa jornada. Nós não podemos definir o nosso propósito de vida apenas com conquistas materiais que a gente quer, mas sim com que pessoa a gente está se tornando para conquistar esses objetivos. Então, quando você sabe a pessoa que você quer se tornar, você consegue escrever melhor, com mais clareza, seus valores e seus princípios, aquilo que realmente importa para você. E é isso que vai te direcionar para você conquistar os seus objetivos. Então, ter tudo isso em mente vai te ajudar a estabelecer aquelas atividades que você precisa fazer, a decidir o que é importante para você, o que você vai fazer ou deixar de fazer. E aí a gente vai para o hábito número 3, que é comece pelo mais importante. E eu gosto muito disso porque muitas listas, muitas pessoas que ensinam sobre organização e tal, ela fala para você começar pelo mais difícil. E pode ser que para certas pessoas isso até funcione, mas eu concordo com o Stephen quando ele fala sobre começar pelo mais importante. Por quê? Se você faz o que é o mais importante primeiro, as outras coisas parece que elas vão se alinhando, se ajustando e fica mais fácil de ser executado, mesmo que seja uma tarefa mais difícil para ser feito depois. Eu, por exemplo, qual que é o meu hábito mais importante que eu faço? Para mim, o meu mais importante é ter o meu tempo devocional. Então, para eu poder ter esse tempo, eu acordo mais cedo do que todo mundo, enquanto está a casa em silêncio, aquela tranquilidade da manhã, eu consigo ler a minha Bíblia, ter o meu tempo com Deus. E esse, para mim, é o meu hábito mais importante. Quando eu faço isso, o restante do meu dia, ele é mais fluido, mais tranquilo, e eu consigo perceber, nos dias que eu não tenho esse tempo, como as coisas ficam mais agarradas, mais difíceis, o meu humor não fica tão bom, então influencia em tudo. Então, o que é a coisa mais importante que você tem que fazer? Talvez, eu já coloquei isso como um hábito, já é parte da minha rotina fazer isso. Mas e depois disso, qual que é a coisa mais importante? E aí você vai estabelecendo as prioridades e você consegue fazer aquilo que realmente importa, ok? Por quê? Infelizmente, acontece conosco um fato muito curioso. Muitas das vezes, quando a gente chega no final do dia, a gente se sente cansada e exausta. E a gente não parou. A gente fez 5.000 coisas durante poucas horas e a gente está cansada. Mas se a gente for observar, a gente não fez aquilo que realmente precisava ter sido feito. A gente não fez aquilo que realmente era importante. A gente não fez aquilo que estava na listinha lá das coisas que a gente precisa fazer para chegar no nosso objetivo. Então, quando você coloca como um hábito começar pelo mais importante, você já faz aquilo que é o mais importante. E aí, quando você chega no final do dia, mesmo que você fez muitas coisas e você está cansada, você sabe que você construiu um tijolinho, colocou ali um tijolinho na direção daquilo que você quer conquistar. E isso é muito satisfatório. Isso é viver uma vida
de propósito, uma vida intencional. Você sabe o que você está fazendo para chegar aonde você deseja, para se tornar a pessoa que você estabeleceu ali no seu papelzinho, né, nas suas metas de vida. 4. Agora estamos no hábito número 4. Pense ganha-ganha. E aqui foi o primeiro lugar que eu ouvi falar sobre isso, de uma forma que eu compreendi. Eu não tinha escutado dessa forma que ele falou, mas ficou muito claro quando eu li o livro e eu entendi aquilo que ele quer dizer com ganha-ganha. Por quê? Você já deve ter passado por essa situação em que a pessoa oferece algo para você e que, na verdade, só ela está saindo no ganho. E o que ele ensina com esse ganha-ganha? É que ambos ganham. Vou dar um exemplo aqui desse nosso relacionamento. Você está assistindo esse vídeo porque você quer aprender algo. E eu estou aqui te ensinando esse algo. Então, você está ganhando porque você está ganhando conhecimento, você está ganhando as ferramentas que você precisa para você construir a sua vida de propósito. E eu estou ganhando porque eu estou compartilhando o conhecimento com você. E aí aproveita para já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque isso é muito importante aqui para o canal, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Viu como é? Você ganha e eu também ganho? É isso que ele fala para a gente ter. Só que ele fala em todas as relações. Não é somente no trabalho, não é somente numa negociação, mas em todas as áreas. E a gente consegue aplicar isso também na nossa casa, na nossa família, porque a gente começa a pensar como fazer para que todos saiam ganhando. Não é uma relação onde só eu vou ganhar, só eu vou ser beneficiada, mas uma relação onde todos vão ser beneficiados. E é muito legal essa mudança de mentalidade. Hábito número 5. Procure compreender para depois ser compreendido. Esse hábito aqui, ele tem a ver com a gente aprender a escutar o outro com vontade de entender o que a pessoa está falando. Não é somente ouvir, simplesmente, só deixar a outra pessoa falar, mas ter interesse, querer saber o que realmente a pessoa está querendo dizer, querer realmente compreender aquilo que a pessoa está dizendo e não ter aquela pressa de apenas falar. Muitas das vezes nos relacionamentos de forma geral, as pessoas elas não estão interessadas em ouvir o outro, mas elas estão interessadas apenas em falar. Então, às vezes a pessoa está falando algo e essa pessoa ela pode ser o seu filho, seu esposo, as pessoas próximas, suas amigas, seus amigos, estão falando algo, mas você não está ouvindo. Por quê? Às vezes você pegou uma frase daquilo que a pessoa falou, deduziu algo, já construiu aí dentro de você uma resposta e você está só esperando a pessoa parar de falar para você dar a sua opinião, falar aquilo que você pensa, aquilo que você acha. E ele vem ensinar sobre isso. Esse hábito, ele fala sobre isso. Primeiro você compreende, para depois ser compreendido. Então, você primeiro escuta o que a pessoa está falando, entende o que a pessoa está falando, confirma se aquilo estava certo e depois, né, você continua ali a conversa falando sobre talvez que você tinha entendido errado ou que a pessoa compreendeu você errado ou o que você pensa daquele assunto e continua a conversa, mas com uma escuta ativa, com uma escuta interessada realmente naquilo que a outra pessoa está dizendo. E essa escuta ativa é muito maravilhoso, porque além de tudo ela constrói respeito e compreensão. Ela fortalece muito mais os laços, ela torna os laços mais fortes, sabe? Porque a outra pessoa ela vê que você não está apenas ouvindo ali porque não tem outra coisa para fazer, mas você realmente se interessa, se importa com aquela conversa, com aquela pessoa. O hábito número 6, já estamos chegando no final, é o quê? Criar sinergia. E esse hábito aqui, ele tem a ver com você valorizar a habilidade do outro. E você também saber das suas habilidades e saber como as duas
coisas podem funcionar juntas. Eu já dei o exemplo disso no vídeo anterior, que eu ensino até como você faz, para você que é um pouquinho controladora, como você vai ser trabalhada nisso de delegar. E o da sinergia, ele é parecido com isso. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o vídeo aqui para você poder assistir depois. Que é o quê? A sinergia é você valorizar o que o outro tem, a habilidade que o outro tem. Por quê? A gente não consegue fazer tudo sozinha. Isso é um fato, ok? Por mais que você e eu, a gente se sinta super mulher, que a gente é quase a Mulher Maravilha, a gente não consegue dar conta de tudo. E outras pessoas têm habilidades, talentos, dons que eu não tenho. Eu, por exemplo, sou bem ruim no tópico beleza, né? De apreciar o belo, nesse sentido de beleza. Eu não tenho essa habilidade. Então, eu preciso de pessoas que tenham essa habilidade para me ajudar nisso, numa decoração, enfim, várias outras coisas do dia a dia. Aí deixar uma mesa bem bonita, bem arrumada. Eu preciso de muito repertório, né? De muitas informações para poder conseguir deixar algo agradável. Ainda assim não vai ser o que uma pessoa com a habilidade de fazer isso faria naturalmente. Então, quando a gente reconhece as nossas faltas, as nossas fragilidades e consegue apreciar que o outro tem aquilo que nos falta, isso é a sinergia, é você trabalhar junto, você potencializa. Quando você junta aquilo que eu sou boa em algo, você é boa em outro algo. Então, a gente junta esses dois pontos em que nós somos boas, então tem essa sinergia, esse encontro de habilidades e talentos. E como eu falei, a gente pode usar isso sim no trabalho, mas a gente também pode usar isso em casa, com a nossa família, valorizando as habilidades uns dos outros. E o hábito número 7, chegamos no final, mas ainda não é o final deste vídeo, ok? O hábito número 7, ele fala sobre afinar um instrumento, que é o quê? É o processo de melhora contínua. Você está sempre buscando ser a sua melhor versão. Eu sei que essa frase está meio fora, né? Aí ficou muito desgastada, mas essa frase ela é uma verdade. Por quê? Hoje eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem. E se eu for a mesma pessoa que eu era há 5 anos atrás, tem algo errado. Eu não posso me conformar de ser a mesma pessoa com o passar do tempo. Eu tenho que estar sempre buscando essa melhoria contínua. Eu tenho que estar sempre buscando ser uma pessoa melhor. Então, esse afinar um instrumento, ele tem a ver com isso, com o seu desenvolvimento. O seu cuidado consigo mesma, com a sua saúde física, com a sua saúde mental, com a sua saúde espiritual, com o seu desenvolvimento das suas habilidades, com a sua melhoria também no seu trabalho, naquilo que você deseja melhorar como pessoa, você se dedica. E esse é o afinar o instrumento. Eu achei muito interessante que ele deixou esse por último, mas ele fica como um ciclo, todo esse processo aí desses 7 hábitos. E é claro que a gente não vai conseguir implementar eles todos de uma vez, mas pode ser aí uma resolução aí para o seu próximo ano, inserir esses 7 hábitos na sua vida. Pode ser que alguns demorem um pouquinho mais, outro você consiga implementar só uma parte, mas a vida ela é um processo. Eu sou uma pessoa muito acelerada e eu sei que talvez você também seja um pouquinho acelerada como eu, e você quer não somente implementar tudo, mas você quer ver o resultado rápido. Então, esse livro ele também te ajuda a isso, a entender que há os processos, que você tem que fazer pausas, que você tem que fazer os ajustes, que você tem que manter esse ciclo funcionando. Você não vai conseguir todos os hábitos em apenas um mês, mas em um ano, sim, é possível. Você consegue implementá-los pouco a pouco no seu dia a dia e em um ano você vai ver quanto melhorou a sua vida.
em várias áreas, porque você aprendeu a colocar prioridade, você aprendeu a estabelecer os seus princípios, os seus valores, aquilo que é inegociável para você. Você começa as coisas por aquilo que é mais importante, então você está fazendo progressos. E todos esses outros hábitos em conjunto, eles vão te levar para uma vida de propósito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha com outras pessoas que também podem aprender algo com este vídeo. E se você quer um manual para ter a sua vida organizada, passo a passo, te ensinando a estabelecer metas, todos os seus objetivos, vai ter o link aqui embaixo. Você pode adquirir o meu manual para a sua vida organizada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!